nosso novo episódio aqui do nosso Papo da Saúde é exatamente aquilo, Chau, como eu estava falando para você, já você vai falar, né? Que é exatamente um papo. Papo com pessoas que são importantes para o setor da saúde, que tragam algum conteúdo que seja fundamental, mas ao mesmo tempo que tenha aí um estilo de vida, que conheça, que seja assim interpretativo, assim, mais do que isso, que tenha um legado, né, para o setor de saúde, e você é uma dessas personalidades, tá? Então, minhas saudações, né? Deixa eu só falar um pouquinho para quem talvez não conheça muito bem, embora seja uma personalidade aí super conhecida no nosso país, é o Dr. Shao Lung Wen, né? Ele é talvez uma das maiores referências nossas hoje na telemedicina, né? Me lembro quando o Dr. Shao começou, nós somos contemporâneos na Faculdade de Medicina, e ele lá com um laboratório de telemedicina com o Dr. Borg, George Born, né? E então, imagina como é que era um chinês e um... Ele era o quê? Húngaro. Mas vejam que isso deu uma boa, né? Uma combinação. Deu uma boa combinação. E, assim, é chefe da disciplina de telemedicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é sócio fundador do Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde, né? Entre outras coisas. É um prazer tê-lo aqui, é uma honra realmente para mim poder recebê-lo aqui no Sindiosp e mais do que nisso no nosso Papo da Saúde, né? Então, a gente vai construir a nossa conversa, assim, em alguns momentos, né? O primeiro momento é aquele onde você, claro, gostaria que você tivesse a palavra à vontade para você colocar o que você quiser, mas queria ouvir um pouquinho a respeito da sua visão. Então, eu vou te fazer uma pergunta só para você se posicionar. Eu sei, porque você me mandou um filme, que você faz uma belíssima ação social em Santos, com jovens estudantes de medicina, onde você procura, de alguma forma, transformar a vida desses jovens, desses profissionais de saúde. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por favor, fique à vontade. Bom, Valecim, primeiro, obrigado pelo convite. E você sabe que, às vezes, muita gente olha para a tecnologia e eu olho para o ecossistema. Eu acho que isso é o mais importante, porque tecnologia por tecnologia é um bem perecível e renovável, né? Então, você tem que gerar conceito. O jovem doutor, na verdade, a palavra doutor não é obrigatoriamente médico. Uhum. A primeira definição de doutor se chama docile educador. Então, na verdade, o jovem doutor é o jovem educador e você usa a palavra doutor para quem você respeita. Então, é o jovem educador respeitado pelos seus pares falando sobre saúde. Então, esse é um primeiro ponto. O outro não adianta formar médicos ou profissionais de saúde tecnicistas apenas. Nós estamos formando tecnicismo demais. Estamos formando de menos o envolvimento social e o envolvimento cidadão. Então, você tem que compensar esse processo com o envolvimento das realidades da comunidade. Senão, você não tem o contexto, ele fica num local isolado. Então, o que é o jovem doutor? Ele nasce em 2007, 6 meses antes do programa Saúde nas Escolas. Então, na verdade, ele é para atuar em atenção primária em saúde nas escolas. E, inclusive, nas diretrizes curriculares do MEC de 2014, na formação médica, ele fala que os estudantes precisam ter envolvimento social. Então, eu diria, em resumo, é um envolvimento de estudantes do ensino superior na sua formação cidadã frente aos problemas da comunidade. Outro é desenvolver a capacidade de comunicação e empatia. Outro é envolver tudo que tem disponível. Não é só palestra. Envolver significa, por exemplo, lá em Santos, eu uso mini estúdio para os jovens do ensino fundamental criarem roteiros e seus vídeos de depoimento. Uso o homem virtual, que é a computação gráfica 3D, para eles entenderem sobre saúde. Geração Saúde, são
série que nós fizemos com o MEC para ensinar a dramaturgia de situações. Exemplo, são duas séries que nós fizemos com o MEC em 2006 e 2010, tipo Mariação. Não adianta eu explicar apenas HIV positivo. Eu tenho que explicar o contexto da vida e a angústia emocional que a pessoa com HIV positivo vive para gerenciar o cotidiano. Então, o estudante, ele vê esse contexto para desenvolver ações. Então, em princípio, em resumo, fazer uma imersão da vivência em saúde, usando tecnologias modernas para fazer a comunicação, e ele entra naquele eixo que, inclusive, na portaria 1348 do Ministério da Saúde, no dia 2 de junho do ano passado, 2022, promoção de saúde e prevenção de doenças. Talvez essa seria a melhor estratégia para redução de sinistros. O nosso maior problema hoje é que nós estamos tratando doenças demais, em vez de nós desenvolvermos uma estratégia de redução disso. E os melhores locais para atuar são nas escolas. Esses estudantes, ensino médio ou ensino fundamental, levam para casa. E daqui a 10 anos são adultos. E, no entanto, o ensino superior passa a saber conviver e desenvolver estratégias de redução de sinistro e prevenção. Então, eu diria que esse é o grande bloco. Eu até diria que para 2030, talvez seja a ação que nós precisaríamos fazer de profissionalização da promoção de saúde. Então, esse é o jovem doutor, né? E ele foca, então, em desenvolvimento das comunidades e formação de profissionais mais humanos, mais empáticos e sabendo comunicar com a população. Muito bom. Você sabe que, alguns anos atrás, eu tive num congresso mundial de hospitais. Eu sempre conto essa história. Eu não sei nem se já não contei aqui. E o ministro da Saúde da Noruega, o congresso era na Noruega, em Oslo. E ele foi chamado para fazer a palestra inicial. E aí, quando ele foi apresentado, ele surpreendeu todo mundo, que ele disse o seguinte: olha, eu não sei por que vocês me chamaram aqui, que eu só sou o ministro da Saúde. Né? Na realidade, o conceito de saúde é muito mais amplo do que eu vir aqui falar para vocês sobre isso. Tem a ver com promoção, tem a ver com prevenção, recuperação e reabilitação, o famoso 2Ps, 2Rs. Mas quando ele falou de promoção, ele falou: olha, e quero dizer para vocês que na promoção eu sou a pessoa menos importante. Importante é o homem da segurança pública, que tem que dar segurança, é aquele que tem que dar uma política nutricional adequada para o cidadão, é aquele que tem que dar uma política educacional, ou seja, o ministro da Educação, nessa fase de promoção de saúde, é mais importante do que eu, e assim sucessivamente. Ele diz, ou seja, ele falou que, no fundo, o aspecto da promoção, ele é horizontalizado, não verticalizado, como a gente vê, e ele é intersetorial, mas ele é sempre político, né? Então, como é que você, que me parece que não é um homem político, caminha dentro desse perfil aí, exatamente fazendo essa sua belíssima, né, apologia daquilo que tem que ser a saúde, né, e como é que as pessoas têm que se comportar frente à saúde no ano 2030? Eu concordo com você. Então, aí nós chegamos a um ponto. Eu tenho trabalhado com o jovem doutor desde 2007 e em Santos desde 2014. Ininterruptamente, tanto que Santos tem uma lei específica do jovem doutor. E agora eu estou trabalhando com eles para publicar uma portaria conjunta entre a Secretaria da Saúde com a Secretaria da Educação. Se você não faz essa adesão, ela quebra. Né? Então, você precisa ter um envolvimento do gestor com uma estratégia. E aí chega um ponto, quando os pais gostam. Eu até diria que, durante o isolamento causado pelo Covid, um dos 3 programas que se manteve ininterrupto foi o Jovem Doutor, porque eu podia usar os meios digitais para manter esse processo. E quando nós retornamos para a atividade presencial,
os estudantes diziam, se não fosse o jovem doutor, eu estava doente emocional. Pelo menos com o jovem doutor eu participava, eu entendia, eu não tinha aquele medo, porque eu recebia as informações maduras, né? Isso é bom. Assim como declarações de estudantes do ensino fundamental dizendo, você sabe o que é o jovem doutor? Eu aprendi que é divertido aprender. Então, esse é o mais importante, é quando as pessoas brincam, vivem o aprendizado. Então, eles incorporam. Só vou dizer mais uma coisinha que é interessante do jovem doutor. Uma aluna de pós-graduação que fez mestrado comigo no ano passado demonstrou numericamente que com apenas 3 meses de jovem doutor reduziu os indicadores de reprovação na matéria sobre ciência e que não era o assunto do jovem doutor. Isso quer dizer, os estudantes se motivam tanto que criam estratégia para aprender em outras matérias. Então eu diria, talvez os estudantes universitários e os estudantes do ensino básico, médio e fundamental, ao vivenciarem o jovem doutor, eles criam uma outra estratégia de aprendizado significativo, porque eles criam um vínculo emocional, né? E eu acho que o jovem doutor, então, Santos, ele está sendo estruturado assim que for publicado uma portaria, ele pode ser um exemplo para uma replicação municipal. Então, eu estou investindo muito em Santos, tem o jovem doutor em Balneário de Camboriú, tem em Ituporanga, né? Então, tem algumas cidades que têm uma continuidade. O importante agora é mostrar a vinculação com a telesaúde. Talvez a telesaúde pela lei, atual Lei Federal de Telesaúde, e a portaria. E aí nós conseguimos mostrar que educação e saúde caminham junto. Tá? Então, nesse ano estou levantando uma bandeira. Precisamos criar espaços culturais em saúde, tipo catavento. Não se deve apenas ensinar, eles precisam vivenciar. É que nem o catavento cultural, que tem uma área do homem virtual, e no mezanino tem um andar sobre a prevenção de droga, álcool, fumo, sobre prevenção de uso. A melhor coisa são estudantes que são treinados para serem monitores e a população fazer o giro para conhecer a saúde, mas brincando, como se fosse um Epcot Center, né? O pavilhão da vida. Isso é que nós precisamos construir. Sistemas móveis para as escolas e um outro para a comunidade. E aí as pessoas vão aprendendo por significado. E eu acho que aí nós teríamos uma promoção de saúde profissionalizada. Vamos fazer. Vamos falar um pouquinho de telesaúde, afinal das contas, você é o papa do tema. Mas eu queria entender como é que foi que você chegou aqui. Você fez medicina, como é que você foi se encantando com esta, digamos assim, com esta matéria, com essa temática? Como é que você foi se formando? Como é que hoje você, de alguma forma, vê todo esse 30 anos, praticamente, de trabalho que você teve nessa trajetória, desde o seu início até chegar aqui? Conta um pouquinho pra gente. Bom, na verdade, o meu início foram 10 anos em informática médica. Então, quando me formei, conheci o professor Jorge Bon. Ele tinha criado a disciplina de informática médica, então trabalhei na informática médica, já olhando que a tecnologia ele deveria acelerar. Foi uma época que, inclusive, os hospitais eram contra prontuário eletrônico, eram contra a informatização, porque achavam que era algo terrível, que era um gasto de dinheiro inútil, né? Então, eu sou mais ou menos dessa época que, inclusive, o HC estava comprando o supercomputador 3090, né? Tinha lá Prodesp. Então, se você for ver, então eu fiquei durante 10 anos trabalhando com informática médica, e de 97 em diante
o professor Jorge conseguiu aprovar na congregação a disciplina de telemedicina. Eu, 3 anos antes, eu já estava trabalhando muito mais com um sistema de rede. Foi quando a internet se tornou comercial no Brasil, né? A Embratel começou a liberar, porque antes a internet era universitária, e começou a vir a web, né? Então eu trabalhava já nisto, e aí como foi formalizado a telemedicina, o que eu achava? É preciso criar novos mecanismos, porque o sistema exclusivamente presencial não daria conta de uma otimização, tanto que em 98 o Eric Topol, né, ele publicou um livro cuja capa se chamava A Criativa Destruição da Medicina. E o símbolo dele era o que tinha de mais moderno, era um pendrive. E aí era interessante, a criativa destruição da medicina, talvez nós pudéssemos até dar um outro nome, né? A criativa modernização ou reconstrução da medicina, porque agora nós passamos a ter um sistema misto. Então eu comecei a trabalhar então de 97 em diante em telemedicina, pensando não como um serviço, mas como uma logística, tá? Eu não sou muito a favor da substituição sem ser a garantia de que ele vai acelerar mais o processo. Então comecei a trabalhar com a ideia de logística e estratégia. E foi aí que em 2002, em agosto, o Conselho Federal de Medicina publicou a primeira resolução, que é o 643, foi um marco. Em novembro, aí nós criamos o Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde. Eu sou um dos sócios fundadores, o professor Jorge Bon também, o professor Adib Jatene, o professor Dário Birurini, então 20 pessoas, nós criamos o Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde, e naquela época nós realizamos 2 congressos, em 2003 e 2005. 2005 era com o já internacional, com a Associação Internacional de Estímulo à Telemedicina, o ISFT, e era uma época que nós já trabalhávamos com o Polo de Telemedicina da Amazônia, né? Nós já tínhamos criado o Polo de Telemedicina da Amazônia, nós já tínhamos trabalhado na questão do FUST, era algo polêmico, então se dizia, não, tem FUST, né? Que é o Fundo de Universalização do Sistema de Telecomunicação, como que poderia utilizar esse recurso para aplicar em saúde. Não avançou muito, mas nós batalhamos. E em 2006, aí nós criamos o primeiro centro de telemedicina em floresta tropical com a Intel. Tá? Então, isso foi em 2006, antes do programa de telesaúde do Ministério da Saúde estar na ativa, que foi em 2007. Criamos em Parintins, e ele foi então o primeiro polo de telemedicina. Nós usávamos banda de 512K da Embratel e o WiMAX. Era uma prova de conceito que na região amazônica conseguiríamos fazer a telemedicina. E algumas pessoas me perguntam, mas por que você escolheu Parintins? Porque tinha internato rural. Então eu tinha um internato rural da UFAM e da UEA, senão eu não tenho um processo de adesão constante, então eu consigo tutorar os estudantes do internato que estão cuidando de pacientes em ponto remoto. E aí chega um ponto, o pessoal chega e me diz, mas professor Chau, tem regiões no Brasil que não tem acesso à internet, como que você resolve isto? Aí eu respondo, então como em 2006 eu consegui fazer em Parintins, e agora em 2022 ou 2023 nós não vamos conseguir fazer? A outra, como que a Ucrânia consegue controlar os drones se a infraestrutura de telecomunicação e nós não conseguimos ter uma infraestrutura para fins de saúde? É mais para um questionamento. Tecnologia não falta. O que falta hoje é uma convergência política para adotar que essa é uma boa estratégia, tá? Então, essa foi uma parte, então,
trabalhei com a Telesaúde, eu fui um dos responsáveis pela escrita do atual programa Telesaúde Brasil Redes, foi em 2006, e agora nós chegamos a um ponto. Temos lei, temos resolução, temos necessidade, temos experiências anteriores. Agora nós temos que fazer algo estruturante para unir todos os níveis de saúde, né? Então, eu vejo na Telesaúde a possibilidade de nós não trabalharmos apenas nas expressões atenção primária, secundária e terciária. Eu acho que nós temos que chamar de Telesaúde integrada. Integramos a primária, secundária e terciária de um fluxo bem feito, de tal forma que o paciente ou a pessoa, ele se sinta acolhido em qualquer um dos níveis e esse intercambio. Muito bom. Deixei você falar bastante aí, muita coisa que alguns não entenderam. Mas vamos lá, eu queria entender uma coisa, que eu sempre gosto quando você faz suas apresentações, e eu gosto de te provocar nisso. Quer dizer que telesaúde, telemedicina, é tudo a mesma coisa? Não. Não. Vamos lá. Explica o que é telemedicina, o que é telesaúde. Então, a telemedicina é um exercício médico, é um ato médico. É um ato médico, telemedicina? É o médico que faz um ato não presencial. E ele é fiscalizado pelo Conselho Federal de Medicina. Telesaúde é uma palavra genérica. Na verdade, a palavra telesaúde surgiu no Brasil, foi em 2006. Enquanto que a palavra telemedicina é uma expressão internacional da década de 60. Tá? Então, só para dizer que existe uma diferença de tempo. Então, telemedicina é jurisdição do Conselho Federal de Medicina. E o que é telesaúde? Eu diria que a telesaúde é uma expressão genérica. Ser humano. Eu vou procurar um ser humano. Ele pode ser bebê, pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto jovem, pode ser idoso, pode ser sexo masculino, pode ser sexo feminino. É ser humano. Telesaúde é isso. Então, talvez a palavra telesaúde você use como expressão de todas as profissões de saúde. Como se fosse um guarda-chuva. E isso que vão usar as tecnologias. Uma das hastes se chama telemedicina. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, se alguém disser, olha, eu tenho enfermagem trabalhando com telemedicina. Errado. É exercício ilegal da medicina. Esse é um ponto. E aí? E a teleenfermagem? O que faz? Ou você usa a expressão telesaúde, ou você usa a expressão teleenfermagem. Porque o COFEM, ele, na verdade, regulamenta a teleenfermagem. Exemplo. Conselho Federal de Farmácia aprovou a telefarmácia. E quem gerencia é o Conselho Federal de Farmácia. Então, é muito importante, assim, se nós queremos dizer que vamos fazer uma política de integrar as profissões de saúde para cuidar das pessoas, usa-se o termo telesaúde. Se não quer ter problema ético-jurídico, porque você está falando sobre enfermagem, nutrição, físio e médico, você usa, então, telesaúde com atendimento médico, telesaúde com atendimento de enfermagem, porque juridicamente isso é aceitável. O que não pode, fisioterapeuta está usando telemedicina, nutricionista está usando telemedicina, não, só médico. Tá? Então, é isso que precisa tomar cuidado para não ter problema ético e jurídico. As pessoas costumam dizer que o médico é resistente à telemedicina, né? E você, que está desde o início nessa discussão, ou seja, desde 2000, 2001, 2002, depois voltamos a 2018, 2019, quando saiu a primeira regulamentação, e agora saiu... Como é que você viu isso aí lá de dentro? Porque eu sei que você participou de todas essas discussões. O Conselho Federal de Medicina pode mudar todo mundo, mas o CHAU não muda. Está sempre lá. Sempre que vai falar de telesaúde, telemedicina, é o CHAU. Como é que você viu isso lá? Bom, o médico melhorou ou ele continua aquele cara? Não, tem que ser pessoalmente. Como é que é essa... Então, nós temos alguns problemas sérios. Zona de conforto. O médico, ele fica numa zona de conforto com algo que ele desconhece.
O segundo é não incorporar como matéria obrigatória. Você não tem como mudar a mentalidade médica se você não incorpora dentro como matéria obrigatória curricular, não é nem optativa, tá? Matéria obrigatória. A outra, tem duas expressões que usam sobre telemedicina que está totalmente errado. Telemedicina não permite exame físico. 2, telemedicina desumaniza, porque não tem olho no olho. E isso ele vai cravando na mente dos alunos. Hoje nós estamos quase formando 41.500 novos médicos, e após 20 anos eu só conheço 13 faculdades que têm uma matéria de telemedicina. Isso significa o quê? Estamos formando quase 40.000 novos médicos sem saber o que é telemedicina, e eles interpretam por eles mesmos. Então, esse quadradinho é decorrência da falta de educação e formação dentro da graduação. O segundo, a telemedicina antes era meio do tipo, você só pode implementar se você provar que funciona. Com a lei 14.510, as coisas mudaram, que eu até brinco. A lei institui que é proibido proibir. E tem um artigo que diz: ato normativo que deseja proibir a telesaúde terá que demonstrar a imprescindibilidade dessa medida, porque pode causar prejuízo. Isso para mim é proibido proibir. Portanto, nós começamos a mudar um pensamento. Então, agora eu diria, a quebra desse quadradinho vai depender de uma coisa importante: educação. A educação na graduação, educação todas as profissões. Em todas as profissões, na residência médica e multiprofissional, e uma outra que é a educação do usuário. Nós precisamos entender, é só pensar. Eu lembro que quando surgiu a caixa eletrônica, como que funcionava? Surgiu, em cada local que tinha caixa eletrônica, tinha umas 3 recepcionistas que nos ajudavam. Depois foi diminuindo para 2, hoje não tem ninguém. A mesma coisa com o web check-in. Tinha um monte de pessoas para ajudar, hoje é autoatendimento. Uma coisa chamada fase de transição cultural. Nada surge ao acaso. E aí, então, a telemedicina e a telesaúde tem que ser entendido o seguinte: agiliza e melhora a cadeia de saúde naquele nicho principal dos 70%. Os outros 30% é preciso utilizar a saúde conectada, tá? Se alguém me perguntasse o que eu imagino para sistema de saúde usando telemedicina e telesaúde, eu recomendaria, pense no poupa-tempo. O poupa-tempo é um bom exemplo da organização de uma forma planejada de diferente serviço, usando meios digitais para acelerar o processo presencial. Será que nós não vamos conseguir, com a telemedicina e telesaúde, reorganizar o sistema de saúde à semelhança, tipo do poupa-tempo interconectado? Essa seria a ideia. O poupa-tempo também um dia vai acabar da forma como ele é hoje e vai estar tudo dentro de um celular, né? Sim, eu acho que nós vamos caminhar para isso, né? Assim, porque na medida em que ocorre a digitalização com certificação eletrônica, é muito possível que seja isso. Então, carteira de habilitação digital, o certificado, título de eleitor, o certificado de registro veicular, a vacina. Então, você vê que isso começa a ocorrer, né? Então, basicamente concordo, mas nós temos uma fase de transição. Claro. E essa fase de transição é o seguinte: não se pode pensar telemedicina e telesaúde de um lado e a saúde e medicina do outro lado. Eu vou falar uma coisa polêmica para você. E você vai achar estranho.
eu não sou defensor nem da telemedicina e nem da telesaúde. Ótimo. Aí o pessoal, não entendi. Você trabalha 1/4 de século e não é defensor de telemedicina? Não, tomara que desapareça em 2025, 2026. Aí o pessoal começa a dizer, não entendi. Eu sou defensor da medicina conectada. Na hora que a telemedicina e telesaúde deixa de ser expressão, ele entrou na medicina. E a telesaúde, quando ele deixar de ser expressão, ele entrou na telesaúde, porque entrou na saúde. Por quê? Já se criou os processos, já se criou a cadeia. Então, a telemedicina e a telesaúde, como existe hoje, eu tenho esperança que morra até 2026. É que fica difícil, se é que eu posso dizer isso, porque nós temos um conjunto muito grande de faculdades de medicina, como você mesmo sabe. Isso. E você me disse que só em 13 esta matéria, de alguma forma, é encarada. Então, é mais fácil ela desaparecer porque as outras não vão fazer, são quase 400, né? Isso. Então, quem hoje busca essa modernidade, essa medicina conectada, como você disse, parece que está na contramão da realidade, né? Sim. Mas só para... Então, porque até onde vai essa sua polêmica? Porque a expressão é o seguinte, para nós criarmos a medicina conectada de fato, eu acho que é só de 2030 para adiante. Mas como você diz, nós estamos fazendo medicina conectada, é assim, teledermatologia não é da telemedicina, teledermatologia é da dermatologia, teleoftalmo é da oftalmo. Então, o ensino da propedêutica e das diretrizes de boas práticas precisam estar enraizados dentro das próprias disciplinas. E não dizer, olha, você agora vai se habilitar em telemedicina. Errado. Ele se habilita no curso base. E aí pergunto, e o que nasce, e como fica a telemedicina e a telesaúde? Tem que evoluir. É por isso que hoje eu falo, na medida em que nós criamos a medicina conectada e a saúde conectada, nós temos que criar a telemedicina de logística, porque nós temos que otimizar o ecossistema de saúde, e a telesaúde integrada, quando nós fazemos a abordagem multiprofissional e nós fazemos a integração dos níveis de cuidado. Então, na verdade, é só uma evolução. Agora, a propedêutica, o atendimento, tudo, ele precisa estar inserido já na cadeia de formação. Então, quando eu tiver um estudante passando na oftalmologia, eu já vou ensinar a propedêutica presencial e a propedêutica de teleoftalmologia. Quando passa na dermato, eu já ensino, eu não preciso passar com outro estágio, né? Então, essa seria a ideia. E o esforço principal hoje é internalizar no sistema de saúde. Ou seja, você não precisa ter uma cadeira de telemedicina. Ou seja, ela vai estar incluída em todas as cadeiras, em todas as especialidades. Exatamente. Tá? Pelas suas diretrizes e boas práticas. Boa, isso que eu ia te perguntar. Então, a minha pergunta é, dá para fazer telemedicina com celular? Dá para chegar, ligar? O que é telemedicina real e o que é WhatsApp médico? Então, aí nós chegamos àquele ponto, né? O isolamento causado pelo Covid teve um lado bom, obrigou a experimentar. Teve um lado ruim, criou-se um monte de telequebra-galho. Telequebra-galho é WhatsApp, é telemedicina, Instagram é telemedicina, e-mail era telemedicina. Então nós tivemos hábitos a ponto de dizer que telemedicina é sinônimo de teleconsulta. Aí eu falo, pessoal, então vocês não entenderam nada, né? Porque, na verdade, a modalidade de atendimento de telemedicina mais comum no Brasil se chama telediagnóstico. Só pergunta, por quê? Ué, a radiologia, laudos radiológicos, eletrocardiograma, telepatologia. Então, é a maior modalidade. E aí chega um outro ponto. Teleconsulta, pode fazer em tudo? Depende. Você tem que fazer uma coisa, elegibilidade. Eu acho
que o monitoramento de pessoas com doenças crônicas, que eu vou acompanhar melhor, de pessoas com dificuldade de deslocamento, de idosos, entre outros, eu posso fazer um braço para dentro da casa da pessoa, desde que tenha uma condição, aí eu posso usar para um circuito de monitoramento. Coisas mais complexas, ele pode ir na unidade básica de saúde, que tem uma estrutura melhor, conectado ao hospital. Então, nós temos que criar níveis de estruturas diferentes de acordo com o que nós vamos trabalhar. Tá? Então, é possível usar o celular e o aplicativo, mas ele é melhor para telemonitoramento ou uma teletriagem, quando eu preciso fazer uma decisão rápida sobre para onde que eu encaminho ou não. Mas você vê que nesse caso, eu não estou falando sobre substituição. Estou falando de decisão numa linha de cuidado. Tá? Então, o mais importante é nós olharmos todo o processo da linha do tempo, de como nós queremos intervir nos cuidados de alguém, melhorando a qualidade. Interessante isso que você colocou. Bem, a gente já conversou bastante, né? Eu sei que os nossos, chama assim, teleouvintes, né? Eles gostam sempre de que a gente fale coisas essenciais, como a gente conversou, que essa conversa nossa ela tenha começo, meio e fim, como a nossa está tendo. Mas tem uma coisa que eu queria pedir para você, ao final. Qual que é o legado que o jovem, que o professor, que o idoso, né, Chau, vai deixar para a vida, para a família, para o mundo, para as pessoas? Qual que é o legado que você gostaria de deixar, Chau? Olha, eu acho que o principal legado é sempre é possível transformar, mas é preciso ser com ponderação estruturante, não pode ser apenas empolgação. Então, eu acho que a tecnologia está evoluindo muito, inclusive inteligência artificial, robótica, mas nós não podemos ficar no nosso quadradinho da zona de conforto. Se o mundo muda, a sociedade muda, nós temos que mudar. O outro lado é inspirar, que uma coisa que é importante, que é a questão de ser empático. Nós não podemos ter a tecnologia suplantando a nossa empatia e os cuidados, porque nós estamos cuidando de pessoas, né? Então, talvez é isso, tá? As duas coisas. A empatia humana e a consciência de que tudo pode ser aprimorado e nós não podemos deixar jargões antigos nos criar barreira para dizer que isso é inviável ou isso é impossível. Muito bom. Rapaz, eu esqueci de te perguntar uma coisa que você me falou lá fora. O chat GPT é uma coisa legal, bacana, tem futuro, ou é como aquele sistema, um Watson da IBM, que surgiu alguns anos atrás, todo mundo fez investimentos e no final não chegou a nada? Então, o chat GPT, ele é um modelo de algoritmo que estabelece conversa. Eu posso fazer uma pergunta e dizer, não gostei, me complementa. E se foi isto? E se foi isto? Então, você pode construir uma linha de perguntas e te devolve em forma de texto inteligível. Eu diria para você, não, é uma evolução boa, porque, na verdade, ele cria um processamento de linguagem natural. Agora, se tiver um bom banco de dados fiel, ele consegue devolver respostas fiéis. Hoje, nesse modelo que tem, ele não usa dados totalmente validados e nem totalmente atualizados. Então, eu acho que o futuro do ChatGPT é, através desse banco de dados importante, se tornar um Waze da saúde. O Waze da saúde total ou o Waze da saúde de um hospital.
Exemplo, o hospital tem suas condutas e poderia estar dentro, usando o chat GPT para fazer a interação do corpo clínico ou com seus pacientes. Então, eu acho que assim, não é questão se o chat GPT vai competir com os profissionais. Na verdade, é como você pode licenciar o algoritmo do chat GPT para usar o teu banco de dados institucional para criar uma conversa. E essa conversa pode ser em chat ou pode ser falado. Tanto que a empresa lançou o Whisper, né? O Whisper é o módulo de audiotranscrição e sintetização de som. Isso quer dizer que provavelmente na versão 4 em diante, quando se licenciar o algoritmo, você vai poder falar que nem Alexa. E se for isto, complemente, ministra as referências, né? Mas a qualidade está no teu banco de dados, e aí eu vou te lançar um desafio. Vai fazer até música o chat GPT. Né? Vai. Talvez pudesse criar a nuvem da saúde ou nuvem do inteligência hospitalar, com um data lake forte, aonde pudesse ser compartilhado via tipo algoritmo do chat GPT para gerar maior eficiência, compartilhado de conhecimento entre as unidades hospitalares. Talvez nós teríamos um serviço muito bom de melhorar a qualidade profissional nas decisões. Boa. Vamos fazer, Cara, obrigado, hein? Foi ótimo.